Final da década de 1980. O Peru enfrenta uma das maiores crises de sua história contemporânea. A hiperinflação destrói a economia, enquanto o grupo terrorista Sendero Luminoso espalha o rastro de sangue e medo na zona rural até a capital. A população desacreditada da classe política tradicional busca uma saída. O favorito na pesquisa para a eleição de 1990 é o renomado escritor Mário Vargas Llosa, representante da elite intelectual e econômica. A vitória parecia certa, mas há poucos meses do pleito surge um elemento inesperado. Alberto Fujimori, um engenheiro agrônomo e filho de imigrante japonês, até então desconhecido do grande público, sem partido forte e sem grandes recursos. Ele adota o slogan honestidade, tecnologia e trabalho. Apelidado carinhosamente de El Chino, ele se conecta com as classes populares e os pequenos produtores. Contra todas as previsões da imprensa e dos analistas, Fujimori derrota Vargas Llosa no segundo turno. Era o início não apenas de um governo, mas do surgimento de uma das dinastias políticas mais influentes e controversa da América Latina. O Fujimorismo estava nascendo. Eleito como pacificador, Fujimori rapidamente centraliza o poder. Em 1992, com o apoio das Forças Armadas, ele lidera um autogolpe, dissolve o Congresso e reescreve a Constituição. Para seus defensores, uma medida dura, mas necessária para derrotar o terrorismo e estabelecer a economia. Para seus críticos, o nascimento de uma ditadura. Sob o comando de Fujimori, o Estado captura os principais líderes terroristas e a economia começa a crescer. O sobrenome Fujimori passa a ser sinônimo de ordem e salvação para milhares de peruanos. Mas os bastidores do poder escondiam um esquema massivo de corrupção e violação dos direitos humanos, coordenado pelo seu braço direito, Vladimiro Montesino. No ano 2000, o castelo de cartas desmorona. Vídeos secretos revelam a compra de apoio político e da imprensa. Encurralado, Fujimori foge para o Japão, de onde renuncia à presidência por fax. Ano mais tarde, ao retornar à América do Sul, ele é preso e condenado a 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade e corrupção. O fim de uma era? Não para o sobrenome. Apesar da prisão dos crimes do patriarca, o Fujimorismo não morreu. O sobrenome foi herdado por seus filhos, principalmente Keiko Fujimori, que assumiu o legado político. Ela chegou a 3 segundos turnos presidenciais. Alberto Fujimori faleceu em setembro de 2024, mas o impacto de suas ações permanece. Hoje, o Fujimorismo não é apenas um sobrenome japonês, é a palavra que melhor define a profunda polarização que molda o Peru moderno. Mais de 3 décadas após a primeira eleição de Alberto Fujimori, o Peru continua uma nação dividida pelo seu sobrenome. Para uma metade do país, o Fujimorismo representa a salvação econômica e a derrota do terrorismo. Para a outra metade, evocou os anos mais sombrios de autoritarismo, censura e violação dos direitos humanos. A herança do Fujimorismo moldou a própria estrutura política do país. A Constituição de 1993, criada por Alberto, ainda rege a economia peruana. Na política, o partido liderado por sua filha Keiko Fujimori manteve uma bancada forte e influente no Congresso, agindo como peça-chave para a estabilidade ou para a queda de múltiplos governos recentes. O surgimento do sobrenome Fujimori na política do Peru começou como um acidente eleitoral e se transformou em um dos fenômenos mais resilientes da América Latina. Um sobrenome que transcendeu a própria família para virar uma ideologia.
O fujimorismo pode ser amado ou odiado, mas a história mostra que é impossível compreender o Peru contemporâneo sem decifrá-lo. Junho de 2026. Após uma apuração dramática, voto a voto e 3 derrotas consecutivas na história recente, Keiko Fujimori quebra o próprio tabu. Em uma eleição extremamente polarizada contra a esquerda de Roberto Sanches, ela vence por uma margem mínima de voto e se torna a primeira mulher eleita presidente da história do Peru. O fujimorismo está oficialmente de volta ao Palácio de Governo. Mas a vitória não traz calmaria. O candidato derrotado contesta o resultado e as ruas de Lima voltam a incendiar. Keiko herda um país marcado por uma fratura social profunda e uma rotatividade alarmante. Ela assume como a 9ª presidente do Peru em um espaço de apenas 10 anos. O grande desafio imediato é provar que governará para todos e não apenas para o seu eleitorado fiel. O que esperar do Peru nos próximos anos? No plano econômico, o mercado prevê uma forte agenda liberal e pró-negócios, mantendo a estrutura da Constituição de 1993. Na segurança pública, seguindo a tendência de linha dura que ganha força no continente, Keiko promete o resgate do estilo de liderança de seu pai, pulso firme contra a criminalidade urbana. O destino do Peru sob a nova era Fujimori permanece um livro aberto. Entre a promessa de estabilidade e o temor de retorno à prática autoritária do passado, o país andino inicia mais um capítulo de sua tumultuada jornada democrática. A dinastia Fujimori conseguiu o que parecia impossível: reconquistar o poder. Resta saber se o sobrenome trará a pacificação que o Peru tanto precisa, ou se aprofundará ainda mais as suas feridas.